Pronto. Bom dia a todos. Os que estão em casa, os que estão aqui na sala, que está cada vez mais cheia, né? Tanto que já teve que trocar de sala. Vocês estão acho que na maior sala, tá? Não sei se é. Para mim, essa daqui é a maior. Bom, mas isso aí não vem ao caso, tá? Na aula passada, nós começamos, então, né, um novo tópico. Eu vou ter que dar uma virada, né, gente? Senão não vou conseguir olhar vocês. Aí. Começamos um novo tópico, falamos sobre a origem, né, da atmosfera, vimos quais são as camadas, né, da atmosfera, que a gente viu que são 5. Também observamos as características de cada uma delas, a distância, né, dela em relação à litosfera, cada camada tem uma distância. Vimos aí também camada de ozônio, muito importante, né, para a manutenção na Terra. Também vimos o efeito estufa, não é isso? Que também é essencial para manter a vida na Terra, tá? Hoje, a gente vai falar de outro aspecto. O tempo atmosférico e o clima, certo? Às vezes, vocês vão achar que é a mesma coisa. É muito fácil a gente se confundir, tá? Mas não é a mesma coisa. E a gente vai começar a ver aí quais são as características dele, tá bom? Não é difícil não, tá, gente? Bem fácil. Vamos lá. Página 12. Hoje a gente tem aí da página 12 até a página 20, tá? Então, são 8 páginas de explicações. E aí, vai ter uma tarefa, né, para vocês, tá bom? Tem. E vai ter tarefa para vocês lá do CA. Tarefa, vocês já sabem como que funciona, né? Mas a tarefa, tira a foto e me envia, tá, gente? Tanto vocês de casa, quanto vocês aqui. Eu quero falar sobre tarefa, tá? Quem me enviou a tarefa? Semana passada, Maria Fernanda, Heloísa, Ana Júlia, Luiz Felipe, Alcides, Vinícius, Ana Luísa, João Gabriel, Isabelle, Eloá e Ana Carolina, tá? Esses foram os que me enviaram até sexta-feira. Gente, não é para enviar sábado e domingo. Não é para enviar. Vocês têm aula sábado e domingo? Tem até sexta-feira para me enviar. Semana para me enviar a tarefa. Tá? 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Tá? Então, eu não vou mais pontuar quem me enviar no sábado e no domingo. Vai ser assim agora, porque eu tô falando para vocês que não é para enviar no domingo e tem gente me enviando. Certo? Página 12. Eu falei que é para ficar com as câmeras ligadas. Cadê a Isabelle, Ana Júlia? Quem que está ali com Vanessa? Vanessa Martins, quem é? É para ficar com a câmera ligada. Não tá ali? Não pegou? Tá aqui, ó. Tem 2 pessoas com a câmera desligada. Quem que entrou como Vanessa? Vanessa Martins. Não está na sala de aula. Não está na sala de aula, porque eu estou falando e não está me respondendo. Bom, então tá. Fala, pode falar. Quem é que está entrando com esse nome, por favor?
O meu está no máximo. Vê se não é o seu. Quem é? Pode falar para mim quem é, por favor? Ah, certo. Ah, tá, é o Alcides. Quem? A Ana Júlia. Ana Júlia. Não tem aula. Se ela não... Isso, deixa ligada a câmera, tá? Para deixar ligado, de todos. Bom, pessoas, página 12. Vamos começar a falar, então, sobre o tempo atmosférico e clima, tá? A gente vai descobrir... Oh, vem uma para frente, eu não estou vendo você daí. Pula para essa aí na sua frente, por favor. Professora. Não, na sua frente. Essa daí, ó, aí do lado do seu lado. É. Tira, troca. É porque daí eu não vejo você, nem lá no fundo e nem aqui. Fala, Isabelle. Pode falar, Isabelle. E a tarefa já vai corrigir no final? Pois é, eu corrigi, tá, Isabelle? Mas eu não vou corrigir mais. Não é domingo que é para mandar a tarefa, Isabelle. Você tem aula no domingo? Você tem aula no domingo? Então eu também não sou obrigada a ver sua tarefa no domingo. E eu avisei isso desde a semana passada. Tá? Vocês, né, todos, têm até sexta-feira para me enviar a tarefa. Não é mais para enviar nem sábado nem domingo. Bom, a atmosfera e seus fenômenos estão presentes em todos os lugares e influenciam diretamente nosso comportamento. Nos últimos anos, informações sobre a previsão do tempo estão disponíveis a todo momento, nos jornais, na televisão, no rádio e em diversas páginas na internet. Isso ajuda no planejamento de atividades, evitando possíveis transtornos e prejuízos, como ir à praia em um final de semana chuvoso. Mas você sabe qual é a diferença entre tempo atmosférico e o clima? Então, a gente vai descobrir agora, certo? Ele falou aqui primeiro, né, que hoje a gente consegue ver o tempo, né, como é que está o tempo ou o clima, tá? A todo momento. No celular a gente vê, tá? Na hora do almoço lá no jornal, né, ou de tarde quando estiver passando o jornal, ele sempre tem, né, um horário reservado para falar do clima. Nos jornais ele mostra mais ou menos o clima do país inteiro, né, como que tá. E aí eles focalizam em algumas regiões, certo? Daí você tem que abrir o aplicativo para ele mostrar em tudo, ou você coloca lá qual cidade que você quer ver, tá? Que nem no celular. Ele mostra aqui Bom dia, Alcides. Ele mostra o clima-tempo, tá? Ele mostra o clima-tempo, ó. Quer ver? Agora, pra gente aqui, eu vou até colocar em tempo real, tá? Vamos ver se ele vai... Se a minha internet do celular estiver boa. Ó, agora aqui no bairro, né? Bairro Caiçara, né? Tá falando aqui. Tá marcando 15 graus. Tá? Então, em tempo real, ele vai mostrando pra gente. E isso, gente, a gente consegue ter esse tipo de informação hoje, mas antigamente não conseguia. Tá? Antigamente a gente não tinha essa informação. Hoje a gente tem. Então, a gente tem acesso, né? Ao clima em qualquer momento do dia que você quiser saber, certo? Então vamos lá, ó, diferença entre o tempo atmosférico e o clima, certo? O comportamento da atmosfera pode ser percebido diariamente. Às vezes o dia amanhece ensolarado e no decorrer da manhã os ventos trazem nuvens carregadas que despejam em forma de chuva milhões de litros de água. No mesmo dia, antes do entardecer, o sol volta a brilhar com força
e no início da noite se põe, promovendo uma perceptível queda na temperatura. Isso tem muito, né? Às vezes a gente... Depende da época, né? Isso acontece muito no verão, tá? Às vezes acontece de amanhecer bem ensolarado, quando vai caindo à tarde, que o sol está quase se pondo, vem um temporal, né? Vem uma chuva, e aí depois para de novo, tá? E aí cai a temperatura. Isso aí acontece sempre. Quando tem essa mudança, né, de temperatura em clima, em um tempo muito curto, por exemplo, no espaço de um dia, esse é o tempo atmosférico, tá? É isso que a gente chama de tempo atmosférico. E o que é o clima, então? O clima, gente, ele é mais prolongado, tá? Não acontece só naquele momento ou só naquele dia. Por exemplo, em uma semana, a gente passou uma semana, né, pesada, semana passada, né, de frio, não é isso? Com baixíssimas temperaturas. Essa semana que nós passamos, então, uma semana toda, a gente chama de clima, tá? Clima. Quando é um curto espaço de tempo, por exemplo, em um dia só, né, muda assim drasticamente, né, a temperatura, aí então é tempo atmosférico. Fala. Não, essa semana passada, eu estava vendo que minha amiga mora lá em Passo Fundo, eu estava vendo ela mandou vídeo de lá, estava caindo neve. Tava. Se não me engano, lá para o Rio Grande do Sul, no sul, né? Vou falar no sul, porque acho que em Santa Catarina também nevou. Acho que teve 54 cidades lá do sul que nevou. E isso é uma coisa assim, é um fenômeno. É um fenômeno, né, gente? Porque até então a gente tem uma ou duas cidades no ano que neva de vez em quando, né? E essa semana passada não, foi bem drástica a situação, né? Bom, esses fenômenos diários e periódicos que observamos dizem respeito ao tempo atmosférico, tá? Então, quando ele acontece num curto espaço de tempo, num dia ou em 2 dias, tá? Então, ele é tempo atmosférico, certo? O qual é bastante variável. As imagens a seguir ilustram condições do tempo. Vamos ver? Ó, a primeira aí, né? A névoa encobre a paisagem de Praga, República Tcheca, tá? Isso aqui acontece geralmente de manhãzinha, né? Antes do sol estar em cima aí, né? Ele fica assim, essa névoa, tanto que a gente nem vê o outro lado da ponte, né? Depois ali, ó, na segunda foto, pessoas se protegem da chuva na cidade de Quebec, no Canadá, tá? E aqui embaixo, um dia ensolarado Positano, na Itália. Gente, o que ele colocou aqui, ó? Todas essas cidades estão no mesmo continente. Todas. Todas estão na Europa. Não, mentira, menos o Canadá, que está aqui na América, mas ele está do lado. Lá no mapa mundo, quando você vê, o Canadá está aqui em cima, a Europa está do lado, tá? Então, elas estão na mesma faixa climática. Poderia, então, tá o mesmo clima, né? Ou o mesmo tempo atmosférico. São vizinhos com um oceano no meio que separa, né? Tá? Mas eles estão na mesma faixa climática. Mas aí tem, então, essa diferença do tempo atmosférico em cada lugarzinho, certo? Aí, ó, para conhecer melhor o comportamento do tempo atmosférico, são realizadas observações sistemáticas durante longos períodos, em diversas partes do mundo. Com base nesses dados, foram identificados padrões que indicam a média do comportamento do tempo atmosférico para determinada região, o que é denominado clima. Ou seja, o clima é o comportamento médio do tempo atmosférico de um lugar ou região em períodos prolongados. Portanto, quando nos referimos ao clima, estamos falando de características mais permanentes. Ou seja, quando a gente fala do clima, ele demora mais tempo, tá? Diferente do tempo atmosférico, que é curto. 1 dia, 2 dias, tá? Relativas à sucessão dos tipos de tempo atmosférico. Podemos mencionar o fato de uma região ser mais quente e chuvosa,
como ocorre no norte do Brasil, e outra mais seca e fria, como no sul da Argentina, para citar 2 exemplos extremos, tá? Boa parte desse frio que a gente está sentindo hoje aqui, né, no Brasil, hoje não, né? Hoje está gostoso até, né? Ele vem da Argentina, tá? Vem lá de baixo, com as massas de ar que carrega, né? E carrega para cima e chega até aqui na gente, tá? Assim, a repetição ano a ano de períodos chuvosos, ensolarados, quentes ou frios, por exemplo, diz respeito ao clima de uma região. Esse é, portanto, resultado dos padrões observados nas condições do tempo atmosférico. Leia o texto a seguir sobre essa diferença e a importância de compreendê-las, tá? Aqui a gente tem algumas informações bem interessantes, tá, gente? Vou ler se saiba mais aqui para vocês, ó. Para entender mudança climática, é crucial não misturar tempo e clima, tá? Então, a gente não pode fazer essa associação dos dois, eles não são a mesma coisa. Tá? Então, é isso aí que vocês têm que colocar na cabecinha. É diferente, ok? Todo santo dia é a mesma história. O sujeito precisa de 2 ou mais cobertores para se aquecer durante as noites paulistanas. Ou então tem a felicidade de ir passar o final de semana na Serra Catarinense e vai postar nas redes sociais. Olha só que frio. Cadê o aquecimento global? KKKK. Gente, é muito engraçado essa associação que a gente coloca. Ah, se tem frio, então não tem aquecimento global. Gente, um é consequência do outro, tá? Um é consequência do outro. E a gente vai ver aí. Aí ele coloca, escreve na legenda da selfie que tirou ao lado do boneco de neve em São Joaquim. Tá? Então, aí ele coloca lá, ele vai para tá nevando lá, ele faz um boneco de neve, tá? E ainda tira sarro falando que não existe aquecimento global. É porque ele associou o aquecimento global, quando a gente fala aquecimento, a gente acha que é quente, né? Entendeu? Então, ele fez essa associação. Só que eu vou falar para você, ele é muito infeliz, né, quando ele escreve isso. Quer dizer que ele não entende nada de geografia, né? Muito infeliz, tá? Ele não entende nada, ou seja, ele fugiu da escola. Agora não mostrou. Trata-se da eterna confusão, olha lá, entre tempo e clima, tá? Gentil leitor, não caia nessa. Tempo são os padrões de sol, chuva, frio, calor de curto prazo. Em geral, na escala de dias ou de 1 ou 2 semanas. São coisas mais instáveis e sensíveis a pequenas variações atmosféricas e oceânicas. O que explica o porquê de as pessoas, às vezes, se enfurecerem tanto com a previsão do tempo. Não do clima, note bem, tá? Então, o clima ele vai durar muito mais, né? 1 mês, até 4 meses, né? Que é quando dura uma estação do ano, não é isso? Tá? De 4 em 4 meses, certo? Errada, aí ele fala ali, né? Dessa confusão errada nos jornais e na TV. Não que os erros sejam tão comuns assim. Veja bem, a taxa de acerto é bem aceitável, na faixa dos 80%. Ele está falando aqui que às vezes você vai ver a previsão do tempo, né, na televisão, e o cara erra, né? Às vezes a previsão do tempo erra mesmo, né? Às vezes não é que é ao contrário, às vezes não é tão esperado. Por exemplo, previsão, se fosse correto, né? A gente já saberia, não precisava nem ter previsão, né? Ah, não, amanhã eu já sei, amanhã é dia 3 de agosto, eu sei que amanhã vai fazer sol. Não existe isso, né? Não existe. Por quê, gente? O planeta ele está em constante movimento. Não tem como a gente prever uma situação dessa, tá? Assim como já estão falando aqui, que já estão prevendo 2 novas frentes frias, né? Dessas pesadas que a gente passou, agora no mês de agosto.
E é uma coisa tão incrível que mês de agosto, no Brasil, nunca teve isso. Tá? É quente e seco. Frio desse jeito? Professora, eu detesto. Tá? Eu também. Agora a gente vai falar do clima. A gente já viu que o tempo atmosférico, ele é curto, né? Pode durar até 1 semana, no máximo 2 semanas, ok? Agora, clima, vamos lá. Já clima, como você deve ter adivinhado, tem a ver com escalas de tempo mais longas e com aspectos muito mais fundamentais do lugar que a Terra ocupa no sistema solar. É o clima que dita que o verão será seguido pelo outono e o inverno pela primavera. Daí, o absurdo de se questionar as realidades das mudanças climáticas só com base no fato de que, veja que impressionante, anda fazendo frio no inverno e calor no verão. Então, assim, o cara às vezes se impressiona, né? Nossa, tá fazendo calor, né, no verão. Nossa, tá fazendo frio no inverno. Tá, gente? Isso aí é o clima da Terra, gente. Não, a gente não pode falar no Brasil. Há regiões em que não é tão frio na época do inverno, como a nossa, por exemplo, a região centro-oeste, tá? Tem várias. O Nordeste, por exemplo. Quer dizer que no Nordeste, eu sempre que tiver frio, então vou viajar para o Nordeste. Gente, é tempo, é clima e é tempo atmosférico. Ele pode mudar de um dia para o outro. Se ele tiver na estação de inverno, pode ocorrer inverno lá também, no Nordeste. Se é a estação do inverno, tá? Das massas de ar, exatamente, que acaba carregando, né, o frio para aquele lugar. Então, nossa, não é uma coisa impressionante. Se a época do ano for o inverno, pode sim ocorrer o inverno lá. Tá? Então, assim, as pessoas acham que, né? O que acontece no Brasil é que o Brasil é um país muito grande, tá? Ele tem dimensões de continente, de tão grande que ele é. Então, se né, um dia, aí, sei lá, né, o Brasil quiser se tornar um continente, por que não? Ele tem tamanho para isso. Tamanho tem. Tá? Muito grande, é o maior país da América do Sul, é o 5º país maior do mundo, do planeta. Tá? Então, assim, e acontece que essa grandiosidade do território dele faz com que ele tenha camadas de climas diferenciados. Tá? Não tem como um país tão grande como o Brasil ter um único clima. Não tem, tá? Eu acho que daqui a alguns milhões de anos o Brasil vai se soltar do Paraguai. Eu acho improvável. Eu acho improvável porque a gente está no meio da placa, só se a placa rachar, né? Aí vamos lá. Ocorre que ambas as coisas dependem de um fenômeno muito básico e difícil de alterar: a inclinação do eixo de rotação da Terra, responsável pelo fato de que, em dezembro, os habitantes do hemisfério sul estão expostos de forma mais direta à luz do sol do que os do hemisfério norte, tá? Então, quer dizer o quê? Que aqui no hemisfério sul, na parte de baixo, né, da linha do Equador para baixo, ela está mais voltada para o sol. Então, é verão nessa parte aqui. Enquanto a outra parte que está, né, na outra inclinação, ela está para cima, não é isso? Acima da linha do Equador, hemisfério norte, ele vai estar voltado do outro lado do sol, então vai estar mais afastado, tá, do sol, então lá vai ser o inverno. Agora a gente está passando por isso. Lá, agora, é o verão, tá? E aqui é o inverno, certo? Até mais, tá? Se não me engano, nos Estados Unidos, acho que está beirando os 50 graus, com sensação térmica de 50 graus. A sensação térmica. O que é sensação térmica? É a sensação que a gente sente.
não quer dizer que está fazendo 50 graus. Mas como está tão calor, né, abafado, às vezes não tem vento, o nosso corpo gera calor também, tá? Então, a sensação que a gente tem é de 50 graus, tá? Então, a sensação térmica que fala isso. E, consequentemente, né, essa onda de calor tão forte que está acontecendo lá, que nunca houve, tá, gente? Tem muita gente morrendo, tá? Gente morrendo literalmente de calor mesmo. Fala, Heloísa. Como a gente está, tipo assim, no sul e, tipo assim, entre aspas, nessa parte, lá em Tóquio, como dizem, tá calor. Tá calor. No norte também tá calor. Então, a cidade, o Japão, né, onde está tendo as Olimpíadas, né, ela está no hemisfério norte. Lá no hemisfério norte agora é verão, tá? E aqui no hemisfério sul é inverno. Até setembro, se não me engano, tá? Depois muda. E lá, quando é inverno aqui, lá em cima... Aí inverte, tá? As estações do ano. Aí ele fala aqui, ó. O que explica por... Cadê? Eu nem sei onde que eu parei, peraí. Ah, tá. Responsável pelo fato de que em dezembro os habitantes do sul estão expostos de forma mais direta à luz do sol do que no hemisfério norte, o que explica, portanto, a chegada do verão aqui e o inverno nos Estados Unidos. A humanidade tem alterado a Terra de trocentas maneiras nas últimas décadas, mas a gente ainda não descobriu como bagunçar o eixo de rotação do planeta, ainda bem, né? O que significa que invernos e verões continuarão ocorrendo como de costume. E é lógico, existem diversas outras variáveis de médio e longo prazo que bagunçam as nossas expectativas climáticas normais. Temos o El Niño, tá? O aquecimento anormal de parte das águas do Oceano Pacífico e outros fenômenos cíclicos que, na escala de anos, afetam a temperatura e o regime de chuvas. Temos variações mais sutis de energia que vem do Sol, na poeira dos vulcões, na poeira que os vulcões lançam na atmosfera de vez em quando, a lista não acaba, tá? Então, tudo isso, gente, que ele falou aqui, ó, todos esses fenômenos, né, que ele fala ali depois do El Niño, tá? É tudo consequência das atividades humanas. Todos esses fatores são levados em conta por quem tenta entender o que está acontecendo com o clima hoje, o que pode acontecer no futuro. E não são suficientes para explicar a tendência de aumento das temperaturas globais ao ano no último século e deste. A única coisa que explica essa tendência de modo coerente você adivinhou, o gás carbônico emitido pela ação humana, tá? Então, a gente tem aí diversos, né, fatores que foram causados pelo homem, tá? E que hoje tá afetando, a gente está vendo isso. Por exemplo, esse frio todo, né, que a gente está sentindo aqui, lá, o calor todo lá no norte do planeta, tá? Eles estão sentindo. Gente, isso daí, logicamente, que não acontece assim, o homem vai fazer uma derrubada de árvore aqui, e aí o ano que vem já vai vir uma frente fria enorme. Não é assim, tá? É um período de tempo. A gente pode falar que isso que a gente está sentindo hoje, né? Esses clima que a gente está sentindo hoje, esses tempos, né? Tempo atmosférico, passagens de tempo atmosférico que a gente sente hoje, é consequência do que o homem acabou causando alguns anos atrás aí para o planeta, tá? Esse superaquecimento que eles falam, o que é o superaquecimento global? O que vocês acham que é? Gente, essas consequências, né, elas acontecem muitas vezes, a maioria, né, das vezes, pelas indústrias, tá? Indústrias que emitem muito gás carbônico, tá, na atmosfera, as queimadas, né, as fortes queimadas, tá? O desmatamento, tudo isso é causado. Só que, assim, ele leva uma questão de tempo para poder trazer as consequências,
tá? Trazer as consequências aqui para a gente de volta. É um ciclo, tá bom? Então, quer dizer que esse frio que a gente tá sentindo essa semana, né, semana passada, não quer dizer que foi a derrubada de árvore que aconteceu na semana anterior, tá? Já vem de algum tempo. Aí vamos lá na página 14. Assim como o tempo atmosférico, o clima também muda. Porém, isso ocorre em um intervalo de décadas. Como você pode verificar, o autor do texto preocupa-se com as mudanças climáticas do planeta e associa o gás carbônico emitido pelas atividades humanas ao aquecimento global. Em decorrência de preocupações como essas, é que os esforços no sentido de conhecer o comportamento médio do ar atmosférico são feitos. Ao ampliar a possibilidade de previsão das condições de tempo, podemos tentar amenizar as influências negativas e os fenômenos atmosféricos que podem ter, né, as atividades humanas e potencializar as positivas. Isso se dá, por exemplo, determinando as melhores épocas de colheita e de plantio na agricultura. Aí, gente, vocês já conhecem o climograma? Vocês já ouviram falar nisso? Climograma? Já ouviram falar? Não? Ó, um climograma é essa representação que está aqui, ó, tá? Aí eu vou explicar para vocês como que a gente observa ela. Como que faz para a gente fazer essa leitura desse climograma, tá? Então, ó, primeiro ele fala o que são, tá? Climogramas são gráficos que demonstram o comportamento médio anual. O que é anual? Por ano, não é isso? Sim. Você está conversando ou você está prestando atenção? Larissa. Você o quê? Não trouxe a apostila? Esqueceu? Tá. Então tem que prestar bastante atenção no que eu estou falando. Né? Ainda mais se você não trouxe. Então, ele mede o comportamento médio anual de dois importantes elementos: a temperatura e a precipitação. O que é precipitação, Pro? Alguém sabe o que é precipitação? Chuva, tá? Quantidade de chuvas. Então, ó, um climograma, ele mede esses dois: a temperatura, tá? E o nível de chuvas no ano todo de um determinado lugar, certo? Aí, ó, na parte inferior desse gráfico estão dispostos os meses do ano. Ó, tá vendo aqui? Vamos pegar esse primeiro aqui, ó, onde está Vermilion, Canadá, tá? Aqui embaixo, ó, bem na barrinha de baixo, aqui, ó, tem umas letrinhas. Tá lá, ó, J, F, M, A, M, J, J. São os meses, tá, gente? São as iniciais dos meses do ano. Tá bom? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Ok? Até dezembro. Então, ele pega de janeiro até dezembro, os 12 meses do ano, certo? Aqui, ó, desse lado de cá, ó, do lado direito, tá vendo uns números grandes, né? Vai 0, 80, 50, 100, vai até 600, mas pode ir até mais, tá? Pode até mais, dependendo do local que você está analisando. Essa é a quantidade de chuva, que é medida por milímetros, mm, tá? Milímetros. Do outro lado, ó, aqui desse ladinho, ó, aqui, tá vendo? Ele tem ali outros índices, ó, vai de menos 30, menos 20, tô subindo, tá? Menos 10, depois 0, 10, 20, 30. Esse aqui é a temperatura. Nesse caso, como tá menos 30, menos 20, ele tá começando com temperatura negativa. Abaixo de 0, né? Quando é abaixo de 0, coloca o menos na frente, tá? Temperatura negativa. Temperatura negativa, gente, porque é no Canadá, tá? No Canadá, a gente sabe, a parte norte lá do Canadá é totalmente congelada, tá bom? Depois, quando vai chegando mais perto dos Estados Unidos, aí é mais quente, tá? Aí, ó, tá vendo essa cobrinha aqui, ó? Essa cobrinha? Ou a linha em vermelho?
ela marca a temperatura, tá? Então, aí a gente conseguiu já ver os elementos de um climograma, tá? A gente tem lá na parte de baixo os meses do ano, na parte esquerda, os milímetros da chuva, tá? Na parte direita, a temperatura. Aí nós temos a linha vermelha, ela vai marcar a temperatura, e nas barrinhas em azuis, a quantidade de chuva, tá? Então, isso aí é um climograma. Nesse caso, ó, ele mostra dois lugares super diferentes para a gente, tá? O primeiro é em vermelho no Canadá, que eu já falei para vocês, né? A segunda, gente, é Timbó, é uma cidade chamada Timbó, lá na República de Gana, República da Guiné, que fica na onde? Na África. Então, ó, totalmente diferente. Um fica lá para cima, num lugar congelado, e o outro fica bem no meio do planeta na África, tá? Vamos ver. Ó, olha só, vamos falar agora um pouquinho de Timbó, tá? Aí, ó, nesse climograma lá dessa cidade chamada Timbó. O que a gente consegue perceber? Que tem bastante chuva. Olha as barrinhas, como tá alta a barrinha de chuva, tá? Em alguns meses do ano, a partir de maio, ela começa a subir. O maior ápice de chuva é no mês de agosto, né? E depois ela começa a descer o mês de outubro, é o último mês que tem bastante chuva. Depois tem novembro, que tem um pouco de chuva, tá? Vamos ver a temperatura. Como que é a temperatura, gente? Tá negativa a temperatura? Ou seja, abaixo de zero? Em nenhum mês do ano, tá? Ou seja, é sempre... Olha a temperatura, está sempre na casa dos 10 graus. Sempre na casa dos 10 graus, tá? Ó, porque ele tá pegando... Ó, lembra que a temperatura é desse lado direito, né? Ó, tá marcando ali pertinho do 10, tá vendo? Vai, tem um mês ali que sobe um pouquinho, né? Depois volta a descer um pouquinho, tá? Então, agora lá no Canadá, como que é a chuva? Chove lá? Chove, né? Mas pouco, né? No meio do ano tem uns meses que chove um pouquinho mais, né? Só um pouquinho mais, tá? E a temperatura? A temperatura é baixa? Como que você chegou a essa conclusão? Porque tem o zero lá, aí tem os números são sempre abaixo de... Abaixo de zero, né? Alguns meses, tá? Não são todos. Olha só, nos mesmos meses que chove lá no Canadá, são os meses que fazem mais, a temperatura está mais alta, tá? A minha amiga a minha mãe tem uma amiga que mora no Canadá. E ela fala que lá é muito frio e chove um pouquinho às vezes. E a maior temperatura que eles alcançam as previsões que eles podem ver é 20 graus. É isso mesmo. Imagina eles virem para cá no nosso calor de 40, né? Meninos, agora tem atividades, tá? Essas atividades serão feitas no caderno. Ó, não é necessário copiar a pergunta, tá bom? Coloquem lá o número da olhar geográfico, tá? Escreve lá, olhar geográfico, página 14, tá? Escreve lá, olhar geográfico, página 14. Atividade 1, letra A. Atividade 1, letra A. Dá um tempinho para vocês, tá?
pronto? Eita, que lezeira. Que lezeira. Vou fazer a chamada aqui. Alcides, tá aí? Tá, né? Ana Carolina. Ana Tô aqui, Júlia. presente. Vi você. Ana Júlia. Ana Luísa. Bernardo, não. Eloá. Emily. Heloísa. Presente. Igor. Isabelle. Presente. João Guilherme. José. Laísa. Larissa. Presente. Luiz. Maurício. Deixa eu ver aqui. Deixa eu arrumar da Ana Júlia, porque eu tinha colocado falta já. Não respondeu. Nayumi. Vinícius. Vinícius. Presente. Maria Fernanda. Perfeito. Presente. Todos? Gente, todos vieram, olha. Todos. Que incrível. Mas é mesmo. Sempre tem um ou outro que falta. Meninos, ó, analise os climogramas. Então, esses climogramas aí de cima que a gente estava falando deles, tá? De Vermilion e Timbó. E responda as questões a seguir. Na letra A, ele fala o seguinte: quais são os meses mais quentes do ano em Vermilion, no Canadá, e na Nova Guiné? Vamos falar primeiro, Vermilion, né? Coloca lá, Vermilion, 2 pontinhos. Vermilion, 2 pontinhos. Deixa eu ver aqui, pessoal de casa, só um pouquinho. Eu fiz aqui, ó. Aqui, ó, tá? Pessoal de casa, vocês estão vendo na tela? Sim, Sim? Beleza, então. Então, vamos lá, gente, ó. Para você, eu vou tirar um pouco do som, tá, gente? Já volto. Vermilion, né? Então, 2 pontinhos. Julho e agosto, não é isso? São os meses mais quentes. Como que a gente sabe? É só seguir, ó. Vermilion é esse aqui. Vai lá embaixo nos meses, ó, julho e agosto. Olha só, tá lá em cima. A temperatura é essa daqui, ó. Não. Tá? Não, é só 2 aí. São os 2 que estão mais elevados, tá? Então, julho e agosto. Julho e agosto, tá? Aí coloca em Timbó. Quais são os meses em Timbó mais quentes? Mais junho, agosto, setembro? Não. Agosto. 2 meses apenas. Agosto e julho. Gente, em Timbó. Então, julho e agosto. Você está confundindo com a precipitação. A temperatura é a cobrinha, tá? Março e abril. Março e abril. Muito bem, José. Ótimo, tá? Então, em Timbó, é março e abril, certo? Na letra B, ele fala o seguinte, ó. O que significa a diferença entre a curva acentuada da temperatura de Vermilion e a trajetória mais retilínea? O que é retilínea? Mais reto, tá? Com variações mais suaves da temperatura de Timbó, tá?
Então, por que que uma tem uma curva tão acentuada, né? Faz uma curva lá em cima, né? E a outra é mais linha e tem uma pequena elevação, certo? É isso que ele está perguntando na B. Coloquem lá. Letra B, né? Significa que em vermilion vírgula, a temperatura é mais variável com L, tá, gente, no final, variável, no decorrer do ano, vírgula, no decorrer do ano, vírgula, enquanto em Timbó, com letra maiúscula, né? Enquanto em Timbó, a temperatura é mais constante. Enquanto em Timbó, a temperatura é mais constante. Certo? E na letra C, ele fala assim, em qual das duas localidades há mais precipitações ao longo do ano? Muito bem, tá? Há mais precipitações em Timbó. Ok? A com H, perfeito, tá? A com H. Pessoal de casa, conseguiram terminar? Peraí, professora, ainda estou fazendo. Sim, pro. Sim. Ótimo. Não consegui pegar a C. A C? Isso. A de haver, né, mais precipitações em Timbó. Exatamente, com H. Eu tenho uma pergunta na B, eu parei no encontro. Na onde? No encontro. Ah, na 2? Na B? Enquanto em Timbó, a temperatura é mais constante. Oi. Pode? Tá. Só um pouquinho, pessoal. Nossa, tem um negócio. Eu, hein? Vamos lá. Senta nela, então, José. Troca com a carteira do José. Aqui. Meninos, agora vamos lá na página 15, tá? Fatores e elementos do clima. Podemos? Ó, para compreender os climas da Terra e seu comportamento, é necessário conhecer alguns fatores que determinam a natureza destes no planeta. Podem ser astronômicos, como
a inclinação do eixo e as fases de maior ou menor intensidade da atividade solar, ou terrestres, como o relevo, a latitude, a altitude, entre outros. A influência deles proporciona variações na energia solar, a qual chega à superfície e, dessa maneira, interfere nos climas do planeta. Os fatores do clima são, portanto, agentes que condicionam os elementos climáticos. E o que são esses elementos? Estes são os aspectos ou características que nos permitem descrever o clima: temperatura, umidade, velocidade e direção do vento, tipo e quantidade de chuvas, pressão atmosférica, entre outros. Olha quantos elementos, gente, a gente estudar aí quando a gente fala do clima. Tudo isso que eu falei aí, ó, temperatura, umidade, velocidade, direção do vento, tipo e quantidade de chuva, pressão atmosférica, todos eles são levados em consideração quando a gente estuda o clima, tá? Vejamos, então, alguns dos principais fatores e elementos do clima na Terra. Então, a gente vai estudar alguns deles, tá? Primeiro, latitude e altitude. Vamos ver o que isso acaba interferindo no clima, tá? De um lugar ou no clima da Terra mesmo. As palavras latitude e altitude têm um som semelhante. Porém, seus significados são bem distintos, tá? Ou seja, bem diferentes. Enquanto a primeira, ou seja, a latitude, né? Enquanto a primeira é a distância angular de um determinado objeto ou local em direção à linha do Equador, medida em graus, a segunda é determinada pela altura de um ponto em relação ao nível do mar, tá? Então, aí, latitude, eu tenho que ter lá um planisfério ou imaginar, tá? Eu imagino um mapa do mundo, aquele traçado, aquela linha do meio, que é a linha do Equador, tá? A linha do Equador, né, que divide o planeta em dois hemisférios, né? O de cima norte e o de baixo sul. Quanto mais distante da linha do Equador, mais aumenta o grau, então, dessa latitude, tá? Tanto faz, para cima ou para baixo, certo? E o outro, a altitude, é a altura de algum lugar em relação ao nível do mar, tá? Quanto mais distante do nível do mar ele tiver, mais altitude ele vai ter. Lembra que eu falei para vocês na aula passada da Bolívia, né? Que alguns jogadores, quando vão jogar lá, eles têm que ir alguns dias antes, porque o ar é rarefeito lá na Bolívia. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Tá? Por quê que lá o ar é mais rarefeito? Ele está a quase 3.000 metros acima do nível do mar. Então, 3.000 metros de altitude. Tá? Então, sempre quando eu falo em altitude, eu falo em relação ao nível do mar, certo? Os locais de baixa latitude, aqueles mais próximos à linha equatorial, ou seja, a linha do Equador, né? Recebem a radiação solar de modo mais intenso ao longo do ano. O que ele quer dizer? Quanto mais perto da linha do Equador, que é aquela linha que divide, né, o planeta em dois hemisférios, quanto mais perto você estiver da linha do Equador, mais sol vai bater naquele local, mais radiação solar ela vai receber, tá? Se comparados às regiões de latitudes mais elevadas, ou seja, aquelas que estão mais distantes da linha do Equador, recebem menos sol, tá? Menos energia solar. De forma inversa, as regiões muito afastadas, né, olha lá, do Equador, apresentam temperaturas médias mais baixas. Por outro lado, quanto maior é a altitude de um lugar, menor é a temperatura do ar. A gente já viu isso também, né, na semana passada, tá? Vai subindo, né? Por exemplo, vamos falar daqui da Cordilheira dos Andes, né? Cordilheira dos Andes, que é a nossa vizinha, que está aqui na América do Sul, uma parte dela está pertinho da linha do Equador, pertinho, próximo da linha do Equador. Então, quer dizer que ali vai estar quente? Se ela é próxima da linha do Equador, não bate mais sol lá? Sim, tá? Em determinados locais ela vai estar quente. Só que
os picos da cordilheira são altíssimos. Então, quanto mais alto ela tiver, também vai estar frio lá em cima. Por isso que o pico delas, né? A ponta, vamos falar assim, uma das pontas, porque são milhares, né? De pontas ali da cordilheira, ela está coberta de neve. Embora seja próximo da linha do Equador. Mas quer dizer o quê? Que aquela altitude dela, né? Em relação ao nível do mar, é muito alta. Tá bom? Por isso que tem neve lá em cima. Aqui, apresenta. Por outro lado, quanto maior é a altitude de um lugar, menor é a temperatura do ar. Como vimos na troposfera, o gradiente térmico é de 6,5 graus por quilômetro, né? Que ele fala ali que a cada quilômetro que você sai da atmosfera, né? Que você vai em direção ao espaço, é menos 6,5 graus. Vai baixando a temperatura para cada quilômetro, né? Que você vai subindo, tá? O que significa que a cada quilômetro de altitude, o ar tende a se resfriar cerca de 6,5 graus, tá? É por isso que, por vezes, vemos imagens de altas montanhas, olha aí, ó, de regiões tropicais e equatoriais, com picos cobertos de neve. São casos em que a altitude elevada compensa a proximidade da linha do Equador, a latitude. As montanhas localizadas nas regiões temperadas ou tropicais, como partes da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, ou do Himalaia, na Ásia, aumentam o frio imposto pela distância do Equador. Podemos verificar esse efeito também no Brasil. Em razão desses fatores que municípios como Penedo, no interior do Rio de Janeiro, e Campos do Jordão, no interior de São Paulo, localizados na Serra da Mantiqueira, apresentam temperaturas médias bem mais baixas que o litoral desses mesmos estados, localizados a latitudes mais ao sul. Ó, ele falou aqui primeiro de uma do Rio de Janeiro, né? Ó, distrito de Itatiaia, localizado no município de Penedo, é a primeira cidade que mostra aí. Lá faz muito frio, embora esteja no estado do Rio de Janeiro, que a gente sabe que faz muito calor. Mas por que lá faz muito frio? Por causa da altitude, tá? Em relação ao nível do mar, ela é bem mais alta. Então, sim, faz frio. Quanto mais alta ela tiver, né? Em relação ao nível do mar, vai fazer frio. Certo? E olha que Rio de Janeiro ela nem vai ficar calor daquele jeito, porque perto do mar, perto de água, geralmente. Não, Perto de água. não. Geralmente não. Na verdade, é o oposto. Tá? Nem sempre. Porque a umidade também é quente. A gente tem que lembrar que... Lembra naquela ilustração que a gente viu? E eu até expliquei na aula passada, essa daqui, ó, tá? As radiações solares, né? Uma parte dela fica e outra parte é devolvida para a atmosfera, né? A água, ela absorve essa radiação solar. Então, ela segura, tá? Ela segura a temperatura quente. Por isso que é quente na beira do mar. Tá? Então, não tem... Isso daí é crença, tá bom? Ah, porque tá perto da água, perto do mar, vai ser fresquinho. Não é, não. Tá? Não tem nada a ver. E aí, do outro lado, ele mostra ali também São Sebastião, né? No litoral Oi? No litoral ali de São Paulo, tá? Uma cidadezinha litoral de São Paulo. Vamos lá, gente. Outro fator aí que interfere no clima: maritimidade e continentalidade, tá? Isso aí a gente ouve muito falar. O que é isso, né? Maritimidade e continentalidade. Maritimidade tem a ver com mar? Tem, tá? Continentalidade tem a ver com continente? Sim, tá? Os dois têm a ver com o que o nome dele sugere. Agora vamos ver o que é isso, certo? Podemos dizer que a maritimidade é o efeito causado pela proximidade do mar, tá? Que a continentalidade é o efeito ocasionado pela localização no interior do continente. Mas que efeitos são esses? Ok? Em comparação com áreas de superfícies rochosas, os líquidos apresentam a característica de armazenar por um maior período de tempo a energia solar, a energia recebida do Sol, tá?
Então, ele fala aqui, ó, que a água, ela acaba segurando por mais tempo a energia recebida do Sol, enquanto a superfície terrestre, não. A superfície terrestre, ela tende a os raios solares bater nela, ficar um período de tempo e voltar, tá? Ela tende a fazer isso. Já na água é diferente. A água, ela absorve essa energia, então ela retém mais esse calor. Cadê? Me perdi. No decorrer do dia. Enquanto as áreas litorâneas tendem a apresentar... não. Volta aqui. As áreas localizadas no interior do continente, por sua vez, apresentam, em geral, maior variação de temperaturas no decorrer do dia, enquanto as áreas litorâneas tendem a apresentar dia e noite com variação bem menor de temperatura. Além disso, os litorais apresentam as menores altitudes na superfície terrestre e, frequentemente, se constituem de planícies, por isso, seu aquecimento é mais eficiente. Então, vamos agora à massa. O que são as massas de ar? As massas de ar é o quê? Massa de ar é grandes porções de ar da baixa atmosfera com características próprias de pressão. Tá. Vamos lá. Você já deve ter ouvido em noticiários, na seção destinada à previsão do tempo, informações sobre deslocamentos de massa de ar e de que forma essas massas de ar influenciam nas condições do tempo atmosférico da região onde você mora. Por exemplo, gente, vamos falar um exemplo que a gente sentiu na pele, né? Esse frio que a gente passou semana passada, tá? É normal fazer um frio desse aqui na nossa região? Esse frio, ele veio carregado por uma massa de ar lá da Argentina, tá? Então, assim, a gente não iria passar por esse frio se não tivesse essa massa de ar que trouxe esse clima, né? Vamos falar assim. Clima não, nesse tempo atmosférico, que ele já passou, né? Esse tempo atmosférico aqui para nossa região. Então a gente tem um frio importado. Em frio importado. Isso mesmo, da Argentina, tá? Alguns, dependendo da massa de ar, eles são formados lá na Antártica, tá? Atravessa aquela parte do oceano, chega na Argentina e ainda vem para cá. Então, assim, depende muito da velocidade, da potência da massa de ar, tá? Que está carregando. Mas a gente tem massa de ar quente? Não. Desculpa, fria? Não, tem quente, tem de toda forma. Aqui embaixo ele mostra, tá? Elas são muito importantes para a dinâmica climática, que possibilitam a interação entre porções do ar. Não é só para clima, tá? Só para o tempo atmosférico que as massas de ar acaba trazendo benefícios, né, para o país inteiro. Vocês já ouviram falar dos rios voadores? Rios voadores, tá? E que é isso, rio voador? Gente, são nuvens carregadas de gotículas de água, tá? São chamadas de rio voador. Por exemplo, lá na Amazônia, né? É comum ter rios voadores por lá. Por quê? Porque lá é uma área muito úmida, por causa da vegetação, tá? Então, essa umidade, às vezes, quando chove aqui pra gente, no centro-oeste brasileiro, ela vem de lá da Amazônia. Ela é formada lá e é carregada para cá com uma massa de ar dessa, tá? Aí que a gente chama de rio voador, porque ela vem, né, nas nuvens e ela voa, não é isso? Tá? Então, e as nuvens carregadas de água, gente, carregadas de água, tá? Chega um determinado momento em que ela não consegue segurar mais a água, por isso que cai a chuva. E a gente chama de rio voador. E ela é trazida de lá. Olha isso, né, gente? E é longe daqui, né? Lá da Amazônia vem para cá em forma de chuva para gente, tá? Então, essas massas de ar, ela colaboram, né? Vamos falar assim, e muito, tá? As massas de ar são grandes porções, então, da atmosfera, tá? Em relação à pressão, à temperatura e à umidade, apresentam um comportamento uniforme. Formam-se sobre grandes áreas planas, com baixa altitude e cobertura de superfície contínua, como os oceanos e as planícies continentais. Por adquirirem
as características de temperatura e umidade dos locais onde se originam, as massas de ar influenciam o comportamento atmosférico de lugares por onde passam, ao mesmo tempo que tem suas próprias características transformadas. Agora, eu falei para vocês aí dos rios voadores, né? Ó, ele falou aqui, formam-se em áreas planas, né? Essas massas de ar. A superfície lá da Amazônia é plana, é planície, tá? Tanto que a gente chama de planície amazônica. Então, vou falar das chuvas, né? Dessas massas carregadas, né? Se formam lá em cima, essas nuvens, né? De água. E aí, com a massa de ar do vento, ela é carregada para o resto do país. Certo? Ou o inverso, né? Ou o inverso, que é esse frio que nós sentimos aqui na semana passada, ele se formou em outro país. Em outro país. É nosso vizinho, né? Mas é outro país, tá? E veio carregado até chegar aqui e se espalhou, né, gente? Acho que teve até uma parte do Mato Grosso, né? E Mato Grosso é um estado que quase nunca faz frio, né? É um dos que quase nunca faz frio lá. Bom, agem por todo o planeta, tá? Eles agem por todo o planeta, essas massas de ar, certo? Pessoal, você ensinou para os pais? A agenda, por favor, leva lá na secretaria rapidinho, só para eu fazer o vídeo de vocês. Acho que a minha mãe assinou. A mãe não aceitou. Eu só quero que quem vai comprar. Pode ir lá, rapidinho, se quiser. Vai lá na secretaria. Vai pela assinatura. Hoje continua. Vamos fazer aquele prova da escola, da escola, Melhor você não fazer isso para ir no céu, não estudar, mas assim, se eles quiserem fazer escola, tá? Só que é melhor não começar por casa, né? Ela assinou do meu irmão naquela descrição mesmo. Beleza, então tá bom, obrigada. Ó, gente, então essas massas de ar, ela agem no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, não. É que aqui ele está mostrando, né, as principais massas de ar que agem no nosso território, tá? Mas essas massas, elas estão espalhadas pelo mundo inteiro, certo? Quanto à latitude, podemos dizer que as massas originadas em latitudes próximas da linha do Equador são mais quentes e denominadas equatoriais. Então, quando elas estão próximas do Equador, ela recebe o nome de equatorial. Tá? Depois tem outras. As originadas em latitude próximas aos trópicos também são quentes, mas não tão quanto as equatoriais. As equatoriais são mais quentes, tá? E denominam-se tropicais. Então, as que estão perto do trópico, tropicais. Perto do Equador, equatorial, tá? E as formadas em região polar são frias e denominam-se polares, tá? Então, dá para vocês associarem os nomes. Já com relação à superfície, onde é gerada a massa, elas podem ter origem oceânica ou continental. Ou seja, ela pode ser gerada dentro do continente, recebendo o nome de continental, ou dentro do oceano, tá? Dentro do mar, lá dentro do oceano, podendo receber o nome de massa oceânica, tá bom? Dependendo de onde que ela se forma. As massas de origem oceânica sempre são úmidas, enquanto as continentais costumam ser secas. A exceção é a massa de ar que se forma sobre a floresta amazônica, na região norte do Brasil, a qual é vegetação, na qual é úmida em virtude da vegetação densa. Então, aqui a gente vai observar o mapa, tá? Tá vendo ali as cores das setinhas? Tá? As cores, cada nome delas, né, representa ali um nome diferente. Cada cor representa um nome diferente. A gente tem a vermelha, tá? A vermelha, que se forma ali, ó, perto da região equatorial. Como que eu sei? Olha a linha do Equador passando bem aqui, ó. Tá escrito ali do lado, ó, Equador, tá? 0 grau, ó.
cruzando aqui essa parte do Brasil, ó, linha do Equador tá ali. Então, a massa equatorial, ela vai se formar perto da linha do Equador, tá? E aí, ela segue de diferentes direções, dependendo da massa, para onde está aquele deslocamento da massa de ar, certo? Olha como que vocês têm aqui, ó. Tá vendo essa aqui mais comprida, ó? Desce aqui, ó, uma vermelha mais comprida, ó. Ela se forma lá no finalzinho da Amazônia e chega, ela passa aqui no Mato Grosso do Sul, tá vendo, ó? E vai lá para baixo em direção ao Rio Grande do Sul. Olha como que corta o Brasil inteiro, gente, tá? Lá do norte, passa pelo centro-oeste e chega até no último ponto da região sul, ok? Aí a gente tem outras massas. A verde, ó, equatorial, atlântica. Por que ela é equatorial atlântica? Quando a gente fala de Atlântico, eu lembro de quem? Do oceano, tá? Então, ela é uma massa de ar oceânica, ela se formou lá dentro do Atlântico e veio para dentro do continente, tá? Ela saiu do oceano e veio para dentro do Brasil, para dentro do continente. Aí, tem outra também, ó, a tropical, a rosa lá, ó, tá? Lá embaixo, rosa ou roxa, não sei, tá? Também atlântica, ou seja, ela fica perto do trópico de Capricórnio. Cadê o trópico de Capricórnio? Aqui, ele aqui, ó, pontilhadinho aqui embaixo, ó, tá? Aqui do mapa, ó, pontilhadinho lá. Tá vendo as setinhas cor-de-rosa lá, ó? Elas se formaram perto dele, dentro do oceano, ó, aqui, ó, tá vendo, ó? Bem aqui, ó, perto do oceano, e foram em direção ao continente, tá? Depois a gente tem as amarelinhas, ó, tropical continental. Mas uma é tropical oceânica e a outra é tropical continental. Quer dizer o quê? Que a continental nasceu dentro do continente, tá? Ela se formou dentro do continente e ficou por ali mesmo. E, por último, a gente tem a polar atlântica, e daí, ó, é uma dessas que a gente recebe de vez em quando faz frio, tá? Ó, ela se formou lá embaixo na Argentina, tá? Aqui, ó, é porque aqui tá cinza, né, ó, tá do lado. Mas aqui é a Argentina, tá, ó. A gente consegue perceber que o começo dela tá lá para baixo, ó, dentro da Argentina, e subiu, tá, ó. Subiu, fazendo o clima polar, então, para dentro do Brasil, tá? Aí, a gente tem ali um olhar geográfico, outro olhar geográfico, tá? Então, mesma coisa, gente, olhar geográfico, página 17. Vou ter que ir mais rápido para a gente poder chegar lá na página 20, tá, gente? Rapidão, gente, pega o caderno, rapidão, rapidão. Olhar geográfico, página 17, atividade 1. Olha só esse mapa que tá aí na apostila de vocês. É bem conhecido, não é? Esse mapa. É o Brasil. E esse mapa aqui, às vezes, a gente vê ele nos telejornais, né? Na hora que vai falar do tempo, né? Do clima no Brasil. A gente vê isso aqui, ó. Tá vendo essas nuvens, que são essas partes brancas, né? São as massas de ar. As massas de ar tá correndo ali em cima, ó, tá? Nesse caso aqui de nuvem, né? Pode ser um rio voador. É que a gente aqui não consegue observar a cor que ela tá. Como que a gente sabe que é massa, que é um rio voador? Como que a gente sabe, né? Olhando as nuvens. Pela coloração, né, gente? Mais escura, as nuvens mais escuras, né? São aí as mais carregadas de gotículas de água, tá? Então, podemos já, na número 1? Chuva. Não é assim, as gotículas, elas é água mesmo, tá? Gotas de água. Aí, chuva, ela vai se tornar chuva quando ela começa a cair da nuvem em direção aqui ao solo, à litosfera, tá bom? Aí é chuva. Ou precipitação, né? Que a gente aprendeu isso hoje também. Precipitação, chuva, tá? Fala, pode falar. Olha só. A gente estava fazendo o olhar geográfico anterior. Uhum. Eu acho, assim, Não, eu falei. Não, assim, mas eu não conheci quem era. Eu não sei, mas eu vi que tinha um
vir com um caderno em algum lugar. Eu não sei, porque eu não quero ter durante Tá, mas o que é que você quer falar? Então, é isso mesmo. Eu não quero dedurar ninguém. Porque Gente, tá. Então, deixa eu falar o seguinte. Assim, por que eu falo para não copiar a pergunta? Para a gente não perder tempo. Porque a gente tem um tempo tão curto. Tá? Então, já é 8h20. E eu ainda tenho que chegar até a página 20. Assim, quando a pessoa escreve rápido, entendeu? Eu não acho problema algum. Porque eu não vou ficar repetindo a resposta. Entendeu? Então, assim, não tem problema, tá? Não tem problema. Quem quiser copiar, copia. Só que aí eu não vou ficar voltando para falar a resposta para ninguém. Bom, olhar geográfico, página 20, tá? Tem professor que gosta que copia, né? Não é o meu caso, tá? Não é o meu caso. Bom, na questão número 1, ele fala assim, o que está representado na imagem? Mapa do Brasil. Gente, a gente está estudando o clima, né? O clima e o tempo atmosférico. É isso que eu quero falar. É isso que ele está querendo dizer. O que ele está mostrando em relação a isso? Oi, Isabelle, pode falar. Não, a senhora vai compartilhar a tela? Vou sim, estou procurando o botão aqui. Peraí só um pouquinho. Ah, tá bom, obrigada. Aí que eu errei. É aqui, desse lado. Aí, ó, tá? O pessoal de casa tá aí. Eu vou desligar o meu áudio, tá bom, gente? Para não atrapalhar vocês copiando. Bom, vamos lá, gente. Na número 1, nuvens e massas de ar. Nuvens e massas de ar. Não é só sobre o Brasil, tem sobre o continente sul-americano, tá? Porque não tá mostrando só o Brasil, né? Nuvens e massas de ar sobre o continente sul-americano. Ok? Sul-americano. Questão 2. Cite 3 unidades da federação. O que é unidade da federação? Estados, tá? Cite 3 estados, né? Mas aí ele fala unidade da federação que apresentam maior nebulosidade na imagem. Gente, ó, tem... trouxe 3 para vocês, tá? Coloquem lá, Santa Catarina. Não, eu quero que escreva, tá? Por quê? Porque nem todos reconhecem as siglas. Depois vai ler a resposta lá, não sabe o que está falando. Tá? Então, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul. Questão 3. Cite 3 unidades da federação nas quais, de acordo com a imagem, a nebulosidade foi menor, tá? Então, vamos lá. São Paulo. Mato Grosso. Eu vou colocar aqui, vamos colocar tudo junto, a mesma que eu coloquei, para não ficar muito confuso depois. São Paulo, Bahia e Tocantins. Eu coloquei esses 3. São Paulo, Bahia e Tocantins. Poderia ter colocado Mato Grosso? Poderia. Poderia ter colocado Roraima? Poderia. O Acre. Tem uma cidade que chama Costa Rica, no interior daqui também. Tem uma cidade chamada Costa Rica. Uhum. Tem sim. Questão 4. Olha só, sabendo que a massa de ar localizada sobre a Argentina se forma em altas latitudes, que tipo de temperatura e umidade ela poderá
ela é. Tá, vou voltar. Que tipo de temperatura e umidade ela levará por onde passar, tá? Então vamos lá, gente. Baixas temperaturas, a gente sentiu na pele isso, né? Baixas temperaturas. Baixas temperaturas, em razão da latitude e pouca umidade e pouca umidade e pouca umidade originar e continental. Continental. Igualzinho esse frio que a gente recebeu. Tocantins. Tocantins. Então, a gente recebeu uma massa de ar bem frio, foi. Mas ela foi úmida, foi seca. Seca. E para quem tem problema em algumas, né? Mas lá mesmo, nada, tá? E para quem tem problema, né? Porque tá? O que prejudica aí na das pessoas é só conseguiram casa. Bom, vou compartilhamento. Ixi, perdi a conexão, por isso que eles não respondem. Consegue me ouvir, professora?
Ele já pegou. Mas se o pai dele já falou, já aprendi. Às vezes já manda pelo e-mail, tem gente que recebe desse jeito. Pronto, voltamos. Meninos, eu mandei lá no grupo, tá? Para quem perdeu aí essa página, tá? Vamos falar agora dos elementos climáticos. Pressão e circulação atmosférica. Meu Deus, vamos ver se vai dar tempo, né? Pressão atmosférica, bem como a velocidade e a direção dos ventos, são elementos climáticos muito presentes em nosso cotidiano. A pressão pode ser comparada com o peso, tá, do ar sobre nossas cabeças. É definida como a quantidade de moléculas de gás em determinado volume, ou seja, é a densidade do ar. Apesar de não a sentirmos com facilidade, ela varia bastante no tempo e no espaço, como você verificou na imagem 6. Na imagem da página 6. Quanto mais perto estivermos do nível do mar, altitude zero, né? Portanto, maior será a densidade do ar e a quantidade sobre nossas cabeças. Portanto, também será maior a pressão. Inversamente, quanto maior a altitude ou a distância em relação ao nível do mar, menor será a pressão, tá? Aí aqui ele fala, então, gente, a baixa pressão, que a gente ouve falar também, né? Nos telejornais, quando vai falar lá do tempo, tá? Baixa pressão e alta pressão. Então, ó, baixa pressão. Aqui ele já está falando aqui, ó, nessa ilustração. Se forma aqui mais próximo, então, do nível do mar, tá? E vai em direção para cima, tá? Ela faz essa... O mar, a gente sabe que o ar, ele está em constante movimento, né? Ele tem também ali o caminho que ele percorre, tá? E aí, a alta pressão é o contrário, ela se forma lá em cima, mais distante, né, da altitude, que é em relação ao nível do mar, e depois ela vem para baixo. Então, os dois, eles fazem esse círculo, esse movimento, tá? Vira aí a página. Umidade e precipitação. Umidade e chuva, então, né, agora, tá? Umidade e chuva. Aí, gente, a gente vai ver que tem vários tipos de chuvas. Prestem atenção aí que a gente vai falar de 3 tipos deles, tá? O pessoal de casa, eu não estou enxergando aí na tela mais a Emily, eu não estou vendo a Maria Fernanda vi agora, a Isabelle eu não vejo, agora eu estou vendo a Isabelle, Ana Júlia, tá? O Alcides estava com probleminha, por isso que eu não estou vendo ele. Cadê a Emily? Emily, liga a câmera. É para ligar a câmera. Até agora eu estava vendo você aí. Até agorinha. Vamos lá. Minha câmera travou? Tá bom. Nunca vi câmera travar. Câmera de computador não trava não, senhora, tá? Pode abrir isso daí. Isso é verdade. Quando vai para outra tela, ela trava. Uma das características exclusivas do planeta Terra em relação aos demais planetas do Sistema Solar é a presença de água, tá? Nos 3 estados. A gente tem água no estado sólido. Tem água no estado sólido? As geleiras, né, gente? As geleiras, né? As geleiras, Deixa ele lembrar. No estado líquido, que é o que a gente, né, consome, tá? Na forma de chuva também, nos rios, não é isso? E no estado gasoso, que é o quê? Quando ela está em ebulição, né? Parece que ela está, como que fala assim, sobe aquele... Parece o vapor, tá? Muito bem. Em qualquer lugar, em maior ou menor quantidade, o vapor d'água é um importante elemento do ar atmosférico. Agora mesmo, você está cercado por água no estado de gás. O ar que você respira contém água no estado de vapor. Lembram das moléculas de água que a gente viu
naquela imagem passada, quando tinha aquele carinha lá subindo aquela montanha? Lembram? Quanto mais próximo ali da superfície, mais moléculas de água tinha, não é isso? Aí, quanto mais alto ele foi, né? Mais, elas vão se dissipando, elas vão se espalhando. Então, menos, e aí, para ele respirar, fica pior, né? Então, assim, aqui onde a gente está, no solo, logicamente, tem mais moléculas de água, né? Tá? Depois, agora não. Agora ninguém vai sair. Cadê? A umidade exerce ainda papel importante na ocorrência de precipitações, isso é, de chuvas. Estas se formam com a liquefação ou sublimação da água existente na atmosfera. A água passa do estado líquido para o estado de vapor por ação da energia solar. Esta incide sobre os corpos d'água existentes na superfície terrestre, principalmente nos oceanos, mas também sobre os mares, lagos, rios e represas, entre outros. Assim, a umidade segue para o ar atmosférico. Aí tem a quantidade de água em forma de vapor, tá? Que o ar atmosférico pode armazenar, depende de sua temperatura e pressão. Desse modo, quanto maior a temperatura, mais quente, né? Maior será a quantidade de vapor d'água que o ar poderá reter. O que é esse reter? Segurar, tá? Aumentando o ponto de saturação do ar atmosférico, que é o ponto a partir do qual o ar não consegue mais reter essa umidade, iniciando a precipitação. É o que acontece nas nuvens, tá? Então, o que acontece? Ó, a nuvem, a gente sabe que ela está cheia de vapor d'água. Cheia, né? Dessas gotículas de água, do vapor d'água. Vai chegar um momento que ela vai ficar tão saturada, tão cheia, que ela não vai conseguir segurar mais, porque a água pesa. Não pesa? Pesa, tá? Então, aí, o que ela vai fazer? Vai cair. Quando ela cai, ela forma precipitação, que também a gente conhece chuva, né? Também a gente conhece pelo nome de chuva. O aquecimento da água presente na superfície terrestre provoca a evaporação, tá? Assim, o ar quente e úmido tende a ascender a altitudes mais elevadas da troposfera. Quando ele fala esse ascender, o que é esse ascender? De acender fósforo? Não, né? Esse ascender é de subir, tá? Ela ascende, ela sobe. Isso. Como estudamos, à medida que a altitude aumenta, a temperatura diminui. Assim, quando esse ar úmido e quente chega a altitudes elevadas, a partir de 2.000 metros, perde energia e, consequentemente, o ponto de saturação do ar se reduz de maneira drástica. Com isso, o vapor d'água passa para o estado líquido, formando pequenas gotículas que vão se acumulando e dão origem às nuvens. Quando essas nuvens... Fala, Emily. Eu posso sair e entrar de novo para ver se minha câmera vai funcionar? Rápido, tá? Rápido. Quando essas nuvens estão muito carregadas, as gotículas se juntam e se precipitam em forma de chuvas. Se as temperaturas forem muito baixas, ocorrerá a solidificação das gotas d'água, tanto na própria nuvem, quanto durante a precipitação. Aí, apareceu você. O que pode dar origem... Agora sumiu de novo, Emily. Dar origem à neve e ao granizo, tá? Além da temperatura... Faz tempo. A gente vai ver como que forma uma chuva dessa, tá? Quando que forma uma chuva dessa de granizo? A gente vai ver, tá? Tem gente que fala chuva de granito. Se fosse chuva de granito, a gente não ia estar vivo, né? Porque granito é aquela rocha super pesada, né, gente? Chuva de granizo, tá? Granizo. Não é granito, tá bom? Variações de pressão possibilitam a passagem, né, direta do vapor d'água do estado sólido, a neve ou o granizo, tá? De modo mais detalhado, é possível dividir as chuvas em 3 tipos básicos, ok? De acordo com características particulares de sua formação. Observe
então, como ocorrem esses tipos de chuva. A primeira que a gente vai ver é chamada de chuvas frontais. Quando fala frontal, fronte é frente, tá? Então, essas chuvas aí, ó, formam-se... Gente, vamos prestar atenção? Chuvas frontais formam-se quando uma massa de ar frio encontra uma massa de ar quente. Tá? Então, o choque entre essas duas, uma massa de ar frio e uma massa de ar quente, transformam, então, em uma chuva frontal, tá? Aí, vamos ver as consequências dela, ó. A massa mais fria causa a queda abrupta do ponto de saturação da massa quente e a liquefação da água ocorre rapidamente. Quando ocorre esse choque, né? Um quente com frio, o que ocorre? Muitas vezes estão associadas a grandes temporais que podem causar sérios prejuízos e danos, como inundações e deslizamentos de encostas, tá? Então, ó, aqui a gente vê, ó, um ar frio, aqui, ó, tá vendo? No cantinho, a massa de ar fria, ela trouxe pra gente aqui o ar quente do lado. Lá em cima, né? Elas se formam em altitudes diferentes, tá? Aí, ela vem de encontro, ó, tá vendo? Uma vem pra cá, outra vem pra cá, ó. As duas, tá? Com a massa de ar quente, com a frente... Ixi, tá certo isso daqui? Tá meio difícil de entender isso aqui, peraí. É porque ela fala... eu acho que essa ilustração tá errada, porque ela fala de duas massas, né? Duas frentes, uma fria e uma quente, não é isso? Aqui ela só tá trazendo o ar quente. Aqui, ó, o ar frio vem atrás, ó. O ar quente tá aqui na frente. Ela vem de encontro aqui, ó. Tá vendo, ó? O ar frio... não tinha visto o ar quente aqui. O ar frio aqui e o ar quente aqui. Uma vem de encontro à outra, tá? Uma vem de encontro... Isso. Transformando, então, essas grandes tempestades, tá? Que ocorreu, se não me engano... Onde que foi que ocorreu? Foi no Japão, não foi? E teve até umas imagens, nossa, violentas. Foi uns dias atrás. Isso, tá? Acabou destruindo muita coisa por lá. Tudo, né? Tudo. Verdade. Aí, vamos lá. Página 19. Vamos falar de outro tipo de chuva. Larissa, presta atenção, porque você já não trouxe a apostila. Que já era para eu ter marcado na sua agenda, inclusive, porque você não trouxe a apostila, tá? Chuvas locais ou convectivas, tá? Como que é isso? Chuva local. Se ela fala que é chuva local, ela se forma naquele local. Ela não é trazida por uma massa de ar vinda de outro lugar, tá? Ela se forma ali, ó. São conhecidas popularmente como chuva de verão, que é aquela que vem uma pancada de chuva e já some. Tá? Ela é rápida, né? Chuva rápida. A gente tem muito isso aqui no verão mesmo, tá? Ele fala chuva de verão, mas o nosso verão aqui no Brasil é úmido. Não, você tá o sol lindo, maravilhoso. Daqui a pouco você já começa a ver umas nuvens se formando, tá? Umas nuvens se formando, chove, aí já some, já vem o sol de novo, tá? Parece do nada, né? Oi. Comigo, às vezes dá uma animada que vai chover forte, daí dá pra tomar um banho de chuva porque tá calor, mas aí só dá um tiquinho, é tipo uma chuva bem passageira, assim. Ela... Bem passageira. Exatamente. E já vai embora de novo, né? Então, ó, pois geralmente ocorrem durante essa estação do ano, tá? Então, as chuvas convectivas ou chuvas locais, ela vai acontecer mais no verão, tá? Em dias extremamente quentes. São de rápida duração, porém podem ser muito intensas e vir acompanhadas de tempestades com raios e trovoadas. Quando o dia está muito quente, forma-se uma célula convectiva. Convectiva é uma concha que eles falam, tá? Então, ele faz esse movimento circular, côncavo, convectiva, tá?
que é uma corrente ascendente de ar quente e úmido. Ao ganhar altitude, as temperaturas caem, iniciando-se o processo intenso de liquefação. Essa temperatura, quando ela fala que a temperatura cai no verão, não é para a gente, não é a nossa temperatura aqui, é na nuvem, tá? É na nuvem. A formação de nuvens e a consequente precipitação são chamadas de locais pelo fato de a formação das nuvens se dar com o vapor d'água local, não vindas de outras regiões, como ocorre com as chuvas frontais e orográficas. Aí vamos falar então das orográficas, tá? A última chuva que a gente vai ver hoje. Chuvas orográficas ou de relevo, tá? Então ela tem a ver sim com o formato do relevo daquele local, tá? Uma massa de ar quente e úmido desloca-se em baixa altitude, em geral do oceano para o continente. Então, ela é uma massa oceânica, não é isso? Quando forma no oceano e vem para o continente, massa oceânica, né? E encontra em seu percurso uma barreira natural, como uma elevada cadeia de montanhas, tá? Que é o caso que está mostrando aqui nessa representação, ó. Sendo obrigada a subir, tá? Para altitudes mais elevadas. À medida que a massa quente e úmida sobe, encontra regiões mais frias, que baixam o ponto de saturação do ar, ocasionando a liquefação e formação de nuvens de chuva. Então, olha só, olha aqui a frente fria, ó, em direção que ela está indo, tá vendo a setinha? Ela encontrou na frente dela uma barreira natural, que é esse relevo aqui, em forma de morro, montanha, serra, tanto faz, tá? Aí ela vai para cima, mas é assim, a água é mais pesada que o ar, tá? Então, vocês podem ver que a chuva, ela ficou do lado de cada barreira. Para o outro lado, passou só o ar seco e frio, né? Porque subiu aqui, ó, o ar ficou mais frio, tá? E aí passou para o outro lado um pouco mais frio e seco. O ar já era frio. Aí a chuva ficou na barreira, tá? Ficou ali perto da montanha. Ela não conseguiu passar para o outro lado, tá bom? Maria Fernanda. Eita. Vamos ali naquela atividade da página 19, dá tempo da gente fazer, tá? Ele tem misericórdia. Por quê? Você não veio para estudar? Bom, relacione os tipos de chuvas, tá? Com as afirmações a seguir. Vai ficar letra A para frontais, letra B para orográficas ou de relevo, e letra C, locais ou convectivas. Na primeira, ele fala assim, ó, estão associadas a grandes elevações na superfície que levam as massas de ar úmida e ganha altitude. Se ela ganha altitude, a gente acabou de falar sobre ela, é a de relevo, né? É a orográfica ou de relevo. Gente, altitude não tem a ver com relevo? Tem, tá? Então, vamos prestar atenção, gente. Vai chegar na prova, não vai saber do que eu tô falando. Isso aqui é matéria, tá? Então, na próxima, ocorrem em razão do encontro de uma massa de ar fria com uma massa de ar quente e úmido. Frontais, muito bem. A terceira, são conhecidas popularmente como chuva de verão. Locais. Graças a Deus tem gente prestando atenção na aula. A próxima, geralmente estão associadas à formação de áreas áridas em regiões continentais. Aí ela tem a ver com o relevo, tá? Por exemplo, vou falar aqui para vocês. Lá no Nordeste, tem uma área lá no Nordeste, daqui do Brasil, chamada Sertão. Vocês já ouviram falar? Que é muito seco, não é isso? Muito quente e seco. Poxa, mas por que lá, né? Lá no Nordeste, que é rodeado de praia, ou seja, tem um litoral bem próximo, devia ser úmido, né? Mas é seco, né? Acontece, gente, que no meio do caminho, entre o litoral e o sertão,
tem uma cadeia de montanhas, vamos falar quase parecida com essa daqui, ó, mas não é montanha, tá? Não é montanha, porque aqui no Brasil não tem montanha, tá? É uma chapada. Que é conhecida como Planalto da Borborema. Áreas de planalto, a gente já sabe que é uma área mais alta, não é isso? Tá? Então, essa área mais alta acaba impedindo a passagem, ó, igualzinho isso aqui, ó. Aquela área mais alta que tem lá, né? Beirando ali o Nordeste, ela tem essa área mais alta que acaba impedindo a umidade vinda ali do mar, do oceano, para dentro do Nordeste brasileiro, tá? Então, lá do outro lado, onde já é o sertão nordestino, só vai passar o ar seco, tá? A chuva não chega lá por causa dessa barreira natural, desse relevo mais alto, tá? Então, ali a letra B, tá bom? Geralmente estão associadas à formação de áreas áridas. E a última, ele fala assim, podem ser muito intensas e acompanhadas de tempestades elétricas. O que é tempestade elétrica? Com raios, né? Tempestades com raios e trovões. Porém, em geral, apresentam rápida duração. Locais, né? Aí, nós temos lá... Então, como ficou a sequência mesmo? Tá, vou colocar lá na obrigada. tela. Peraí, só um pouquinho. Gente, lá na questão 2, tá? Virando a página, que era pra gente chegar até aí, né? Vamos fazer pelo menos uma, daí fica menos pra gente fazer na próxima aula, tá? A próxima aula eu vou corrigir a tarefa, tá? Do 1 ao 6 aí que ficou para vocês, e o resto do CA, tá? Então, e vai ficar uma parte dessa aqui pra gente fazer, ó. Professora, Oi, Isabel. pode mudar a pausa. Tá, vou mudar. Vou direto no número 1, na letra A. Escrevam lá. Pode haver influência. Escreve um pouquinho pequeno, tá? Lá na A já. Haver com H. Pode haver influência. Pode haver influência por meio das chuvas orográficas. Pode haver influência por meio das chuvas orográficas, vírgula. Orográficas, vírgula. Que retém a umidade, Unidade ou umidade? umidade, de úmido, umidade, vinda com o vento do oceano, vírgula, o qual passa a ser seco, ponto final. Pega depois aí com alguém. Não vou voltar, não. Passa a ser seco. Letra B, passa a ser seco, ponto. Letra B. Também escreve pequeno, porque é um pouquinho maior que essa daí, tá? Por se tratar... só tem duas linhas aí, né? Letra B. É a letra B. Por se tratar... de uma zona de alta pressão, por se tratar de uma zona de alta pressão,
vírgula. O ar e a umidade, tendem a se dissipar com 2 S. Tendem a se dissipar. Vou escrever dissipar aqui também. Dissipar. Tendem a se dissipar. Espalhar para zonas de menor pressão. Para zonas de menor pressão, vírgula. Impedindo a passagem das massas de ar vindas das massas de ar vindas do oceano. Ponto final. Pronto, terminei de copiar a A e a B. A gente vai fazer só essas hoje, tá, Isabelle? Tá, Posso ir ao banheiro? Pronto. Pode ir. pode sair? Pode sair. Beijinhos para vocês. Tchau, 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 gente. Pro. Até semana que vem. Segunda-feira que vem, tá bom? Tchau, Pro. Beijo. Tchau, gente. Beijos. Tchau, tchau. Pode buscar. Pode buscar. Tchau, Emily. Tchau, professora.